15 de junho de 2022, esta é a quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, sejam todos bem-vindos. Nós vamos meditar hoje o Evangelho proposto pela liturgia, Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 6, do 16 ao 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, esse texto que nós ouvimos hoje, que é o texto proposto pela liturgia de hoje, ainda dentro do Sermão da Montanha, é o texto que nós ouvimos toda quarta-feira de cinzas, no início do tempo da Quaresma. Nós não vamos nos dedicar à oração, ao jejum e à esmola, que são as três situações que Jesus vai avaliar, mas nós vamos nos deter numa informação. Nas três partes do texto, Jesus fala que nós temos um Pai que está oculto e que vê o que está escondido e que nos recompensa e que vem em direção a nós. Muitas pessoas estão preocupadas com a aparência, o que é aparente, o que é visto pelos outros. Nós também podemos estar caminhando nesta mesma dinâmica. Uma coisa muito importante para nós que esse texto tem a nos ensinar. Muitas vezes nós nos dedicamos ao que os outros vão pensar ou ao que os outros veem. E pode ser que nós não estejamos vivendo a nossa vida de maneira profunda, íntima. Quantas pessoas passam a vida inteira vivendo pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros vão falar, pelo que os outros vão dizer, e não vivem a sua vida, não aproveitam os momentos. Quantas coisas foram deixadas para trás, quantas coisas não foram feitas, quantas oportunidades perdidas,
devido a essas situações. Hoje a palavra vem nos dizer assim: olha, se preocupe com uma coisa, apenas com o Pai que está oculto, escondido, que vê o que está escondido. Se preocupe com Ele. Porque se você ficar se preocupando com as pessoas, você não vai viver. Você não vai fazer as coisas bem feitas. Ou o que você fizer, você vai fazer de maneira aparente. E não de fato porque você quer que seja daquele jeito, daquela maneira. Aprenda uma coisa para a sua vida. O que você tem de fazer, faça bem feito. Não pelos outros, mas por você. Porque você é uma pessoa honesta, porque você é uma pessoa que tem hombridade, porque você é uma pessoa que gosta das coisas bem feitas. Por você e por Deus, e não pelos outros. Meus queridos, tem muitas coisas que se nós formos olhar bem, ou melhor, se nós formos olhar para os outros, a gente não faz. Primeiro porque os outros não merecem. Depois porque não vale a pena mesmo. Mas tem essas mesmas coisas, se nós olharmos para nós e para Deus, nós vamos fazê-la. E de maneira bem feita. E esse deve ser o paradigma. Esse deve ser o modelo. Esse deve ser o ponto de partida. Deus e eu mesmo. Pensemos nisso na nossa vida, naquilo que nós estamos a viver, nos nossos dias. Quem pensa muito nos outros não vive. Quem pensa pouco em Deus até vive, mas não vive tão bem quanto se tivesse Deus de maneira constante na sua vida. Pensemos em nós, pensemos em Deus, pensemos no sonho de Deus para nós. Aí tudo se cumpre, tudo se realiza da melhor maneira. Sempre, sempre. Força e coragem. Um dia abençoado, cheio de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.